Sejam, sejam muito bem-vindos ao episódio do podcast LP. E na noite de hoje estaremos abordando um pouquinho sobre o filme Escritores da Liberdade, tendo também uma reflexão sobre o papel docente, sobre os estudantes que estão inseridos, os seus contextos familiares. Então, para iniciarmos essa discussão com os integrantes Claudielen, Tainá, Ana Júlia, Camila e Pedro, nós estaremos inicialmente falando um pouquinho sobre a ficha técnica do filme, para que a gente tenha uma noção onde ele foi produzido, seu escritor. O escritor do filme foi o Freedom Withers. A estreia dele foi em 2007 e tem a sua classificação para 12 anos. O filme ele tem seu gênero biografia, drama, um contexto policial e de educação. O filme foi produzido nos Estados Unidos e tem como sinopse uma professora que vai oferecer uma voz própria quando vai parar numa escola corrompida pela violência e intenção racial. A professora Erin Grell combate um sistema deficiente, lutando para que a sala de aula faça a diferença na vida dos estudantes. Agora, contando suas próprias histórias e ouvindo as dos outros, uma turma de adolescentes supostamente indomáveis vai descobrir o poder da tolerância, recuperar suas vidas desfeitas e mudar seu mundo. Escritores da Liberdade é baseado no aclamado best-seller O Diário dos Escritores da Liberdade. O escritor do filme já foi nomeado ao Oscar 2 vezes. Então, tendo essa breve reflexão sobre a ficha técnica do filme, eu quero passar a voz a alguém da mesa para que possa falar um pouco mais sobre a reflexão sobre o que a escola faz. Pode começar, Camila. Boa noite a todas e a todos, né? Inicialmente, eu acho importante a gente botar como essa escola em que se passa esse filme, onde ela se localiza, qual é o contexto no qual ela está inserida, porque ela é uma escola que tem um histórico de bons rendimentos, né, em questão de nota, comportamento dos alunos, é uma das escolas mais visadas, e ela passa, a partir de determinado momento, a acolher alguns alunos que estão ali marginalizados, que fazem parte do sistema de reintegração, né, de menores de idade que são, entre aspas, problemáticos, assim, por algum motivo. E a partir daí, a gente vai observar essa segregação que vai existir dentro desse contexto escolar e do qual essas pessoas recém-chegadas, elas não são nem, de certa forma, acolhidas, né, pela escola, como também elas não se sentem bem-vindas, né, pelo menos não da forma correta do que a gente entende como deve ser, né, o acolhimento, a interação aluno e o meio escolar. Com isso, quando a professora ela chega, que é uma professora, inclusive, que ela é muito, né, sonhadora, etc., que vivia muito num contexto ideal, sabe, de como seria a prática docente dela, ela se choca tendo essa realidade de alunos que enxergam a escola com outros olhos, né? E isso mostra muito de como todo o sistema, ele tem que ser levado em consideração. O sistema não, o meio, né? Porque ela chega ali com expectativas, ela tenta, inclusive, nas primeiras aulas, trabalhar algumas dinâmicas das quais ela acreditava que seria interessante, mas o público dela não dá a mínima, entende? E a partir dali ela precisa parar e refletir, mudar e tentar, inicialmente, ter um contato direto com eles. Enfim, acho que é isso. Alguém para contribuir aí nisso que eu botei. Camila, fazendo uma abertura aqui, quando ela está tendo a discussão no começo, já é colocado que ela é uma professora iniciante. Então, normalmente, alguns professores que saem da formação, vai para dentro de sala de aula, acabam indo muito com uma ideia muito utópica, querendo trazer realmente boas ideias para a escola, só que acaba não dando certo, porque, como você falou, falta olhar para esse meio. Como é que eu posso trabalhar alguns assuntos, sendo que o aluno não quer estudar sobre aquilo? Que foi a maior dificuldade que ela encontrou. Ela encontra lá uma comunidade negra, uma comunidade asiática, latina, então ela encontra uma diversidade muito grande. E ela percebe que aquele público que ela está conseguindo tratar lá não é pessoas que estão
totalmente dispostas a aprender porque ela tem preocupações maior, coisas que estão acontecendo no meio dela que afetam diretamente na sala de aula. Então ela já começa observando que tem pessoas que estão muito inseridas em gangues, que tem pessoas que perderam familiares, tem discussões em casa. Então, a gente vê como esse meio está muito problemático e isso reflete diretamente na educação. Pode continuar, Ana Sim, Júlia. rapidinho, Júlia, só para eu concluir aqui, como também não vai ser só esse acolhimento por parte dos alunos, né? Se observar também que a própria escola meio que já manda ela, tipo, não com essas palavras, mas ela se contentar, né? Tipo, que ela não vai conseguir desenvolver tudo aquilo que ela espera, né? Que no máximo que ela pode conseguir deles é de fato uma contenção, sabe? Conter a turma para que eles a respeitem, mas é aquele tipo de respeito de que, tipo, por meio da ameaça, né? Então é de fato como se estivesse num quartel, né? E tivesse que ali obedecer à figura hierárquica do professor, etc. Então, que ela foge completamente disso, né? E ela busca outros caminhos para chegar até eles, que no final acaba dando certo, mas é um caminho. Vai, Ju. Oi, minha gente, boa noite. Então, acho que o que Camila traz é muito, muito interessante, porque é como se a própria escola se tornasse mais um dos lugares de opressão onde os alunos vivem, né? E aí, logo quando você percebe a chegada da professora, você vai perceber que, além da escola ser um espaço de opressão para os alunos, é também para o professor, né? Principalmente para o iniciante, porque ele chega ali cheio de ideia, ele chega ali querendo transformar, né? Ele vê aquele modelo de escola para readaptação como uma nova esperança, mas aquilo acaba cortando as ideias, sabe? A própria fala da diretora, a fala de outros professores vão fazer com que ela tenha um olhar de, oxente, como assim? A missão da gente não seria transformar o que está acontecendo? E aí ela percebe muitos perfis que são acomodados, né, de professores que já são antigos, mas ela tem a visão de essa realidade não é um impedimento, né? Ela vai ser, eu vou transformar isso, no caso, em uma nova possibilidade. O que é que eu posso fazer para transformar a realidade dos alunos? E a maneira como, não é transformar bem a realidade, né? Mas transformar a maneira como ela está ensinando, né? O jeito como ela pega a realidade do aluno e traz para a sala de aula, ela é diferente porque não é, a gente tem um currículo, a gente vai trabalhar em cima disso e não importa se vocês conhecem isso ou não, ou se vocês veem alguma relevância dentro disso ou não, né? O perfil que queriam que ela fizesse era justamente o que a Camila estava falando, de você oprimir o aluno, você se impõe sobre ele, como se isso fosse trazer respeito para você, né? Quando na verdade vai trazer um desprezo do aluno para a escola, para o professor e para toda a realidade da educação. E é isso. Se vocês quiserem ir falando, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. Quer ir, Boa Pedro, noite agora? aí. Boa noite. E Julinha falando sobre os professores, eu entro num assunto bastante interessante que não é algo que a gente só vê em filmes, né? A gente não vê só em filme. No nosso estágio atualmente, eu e Gabriel, a gente teve situação onde professores chegaram na gente e falaram: "Ah, não vale a pena e é bom você estudar para outra coisa, um concurso para a polícia, porque não vale a pena ser professor." Então, é uma coisa que a gente vê tanto na realidade quanto no filme em si. Eu não sei se vocês também perceberam, mas eu percebi um pouco, principalmente vindo da parte da diretora, né? Ela dificultava bastante a vida da professora na hora que a professora tentava usufruir de novas técnicas, porque não eram técnicas que ela concordava. E além disso, a gente percebe que o papel da escola não está totalmente presente em deixar esses alunos cada vez melhor. A escola não está querendo que esses alunos tenham sucesso. Tanto é que a própria da diretora que está lá, ela impossibilita, como o Pedro falou, que a professora consiga distribuir livros para esses alunos, acreditando que eles não têm para que pegar livro novo. Eles vão pegar aquele livro, vão rasgar, fazer qualquer coisa, mas eles não vão estudar.
Então, a gente percebe que até a própria escola, ela não está querendo que o aluno tenha sucesso. Ela quer colocar aquele aluno para trás e tá aquela forma, seguir nesse caminho. Ela prefere se focar nos alunos que são, teoricamente, já estão sucesso, são inteligentes, enquanto esses alunos burros, entre aspas, eles colocam esses alunos marginalizados. Então, joga eles para escanteio e não estou nem aí para esses alunos. O foco aqui é os meus alunos premiados, entre aspas, e os outros coloca aqui porque tem que colocar, mas não dá suporte. E ela já começa desencorajando a professora. Ah, não vai dar certo, você só vai, como o professor colocou aqui, né? Vai só colocar eles na linha, mas não vai dar certo, eles vão continuar na nota baixa, não vão aumentar as notas. Então, é isso que essa escola está querendo. E a gente tem que observar isso quando a gente entra numa escola, no contexto que a gente vive. A gente tem que perceber se a escola está querendo realmente que o aluno tenha sucesso, tanto o aluno considerado inteligente, como o aluno considerado burro. A gente colocando aspas aqui, porque não tem aluno inteligente e burro. A gente tem a mesma forma, só temos alguns que são mais interessados que outros. Mas a gente tem que ver o que acontece para esse aluno não interessado realmente não querer prestar atenção. Então, a gente tem que ver o que a escola está querendo fazer para atuar nesses alunos. Sim, Cláudio. E só continuando aqui, que é justamente o que eu estava pensando, a partir da experiência de estágio também, que a gente já vem vivenciando, né? Mas que agora bem mais, quando eu cheguei no público, é de como os perfis coincidem muito, né? É um contexto de uma escola norte-americana, sei lá, de mais de 10 anos atrás, né? Porém, é tão atual, sabe? Foi presente também, enquanto eu era aluna, existia muito dessa dinâmica em que o alunado que está ali naquela escola, ele não sempre pertence, ele não sempre pertencente, né? Por vezes só estava ali por estar mesmo, por obrigação de casa, sabe? E ocupava aquela sala só por estar mesmo, fazia determinada obrigação que era imposta, mas assim, não conseguia se enxergar de fato uma pessoa inteligente, sabe, que podia explorar sua inteligência de diversas formas, que poderia aflorar, na verdade, né? Porque às vezes o método do qual ele teve acesso a determinados conteúdos não fez com que ele, enfim, desenvolvesse a partir daquela primeira impressão e daquele contato que ele teve ali, ele para e desiste, né? Que é uma realidade. E não se enxergar enquanto bom, né? Tipo, sou uma pessoa burra, no meu futuro, nunca vou pensar em um dia ingressar em uma universidade, e não só isso, é não se identificar de fato com o ato do estudo, entende? E que a responsabilidade disso é sim do professor, mas não só do professor, como de toda a instituição, que precisa pensar nas necessidades desse aluno. No caso do filme, mostra como ela lutou sozinha, né? E como ela também e de como essa luta ela é árdua, porque ela sofre as consequências dessa luta, né? A gente até comentou o quão desestabilizada fica a vida pessoal daquela profissional, né? Ela estava conseguindo ali méritos no meio do trabalho dela, mas ela estava sacrificando uma parte da vida dela, porque é um trabalho que é para além da escola, né? E principalmente quando se trabalha sozinho, porque ela estava ali, ela por aqueles tantos alunos, mais de 20, né? E contra a escola, de certa forma, também. Enfim, é isso aí, é maluco. O legal é que ela percebeu a partir da metodologia que ela estava utilizando. Então, ela inicialmente colocou uma metodologia meio mais tradicional. E ela viu que aquilo não se encaixava com a realidade daqueles alunos. E eu acredito que a realidade que os alunos estavam vindo antes com os outros professores era a mesma. Os professores colocavam uma metodologia totalmente tradicional, bancária, e via que aquilo não dava certo, mas não ficava assíduo para trazer mudanças. Então, tentava colocar um mínimo para aqueles alunos e deixava para lá, sabe? E essa professora, ela utilizou de um conceito na psicologia, que é chamado de behaviorismo, que é justamente ver que a metodologia que ela não está utilizando não dá certo, e quando não dá certo, ela tenta trazer outra coisa nova para ver as formas que aquela turma consegue desenvolver melhor. Então, ela percebeu que a forma que ela estava utilizando não estava dando certo.
beleza, aquilo não está dando certo, vou deixar para lá. Então, ela começou a trazer a realidade mais para perto da educação. Então, ela começou trazendo livros que tinham a ver com a luta que eles estavam passando, a luta com racismo, com gangues, com essa questão de mortes presente na vida desse aluno. Então, ela começou a trazer isso para o aluno, que é o que a gente já vem discutindo nas outras matérias de estágio, que acontece que não adianta a gente trazer, por exemplo, um conceito totalmente mirabolante que não faz parte do contexto do aluno. Então, para que a gente vai querer que aquele aluno aprenda aquilo que não faz parte do contexto dele? Então, a gente começa trazendo coisas do contexto do aluno para que a gente consiga a atenção dele. Então, ela traz aquele livro e é uma ideia muito inteligente, uma ideia muito legal, porque ela compra até mesmo do próprio bolso dela, porque, como a gente já vem discutindo, a escola ela não está fazendo o papel de educar ali. Ela só quer colocar os alunos, tecnicamente como se fosse um presídio, coloca eles ali e pronto. Ela quer colocar os alunos ali e deixa eles lá. Aí ela tenta, como Camila bem falou, em trabalho sozinha, ela vai atrás e traz a realidade bem mais presente dentro de sala de aula. Tudo sozinha, bancando sempre do próprio bolso. E a gente percebe como ela é uma professora à frente do seu tempo, porque, como Camila bem disse, é um filme que mais ou menos 10, 12, 13 anos atrás, e essa realidade era bem mais ultrapassada do que hoje em dia a gente consegue enxergar. É, a gente acaba percebendo que a escola, como Cláudia e Camila mesmo falou, ela acaba sendo por natureza um local que deveria acolher, acaba se tornando um local de segregação, onde nós vemos uma sala que é jogada de escanteio com cerca de 30 alunos que a escola não vê futuro em ajudar. E a sala, ela adota essa postura. Ela acaba sendo dividida em grupos, latinos, brancos e negros, e não vem motivo de discutir entre si, de ter uma convivência mais harmoniosa, porque a escola mesmo não promove uma convivência mais harmoniosa. A gente viu que a professora, ela conseguiu sim, no final, trazer um vínculo de união para a sala de aula, só que a que custo? E quantos professores tentam fazer isso e não conseguem porque o sistema, assim como a escola, não proporcionou um ambiente para isso. O histórico familiar dessa professora, ela tinha um pai que se envolvia em questões sociais, políticas sociais, então ela já tinha uma certa prática com isso, já tinha um espelho a quem poderia recorrer, tipo, em questão de métodos. Só que quem não tem? Quantas pessoas tentam fazer um trabalho bom de mudança social na vida de alunos e não conseguem porque simplesmente tem muita coisa que impede. O- Ela se vê sozinha e a maioria dos professores na vida real se vê sozinhos. Eles não conseguem trazer e fazer os alunos conviverem entre si e acaba se afundando. Muitos professores no final da vida acabam com problemas psicológicos gravíssimos. E a escola não deu o apoio necessário ao professor, o professor não tem um ambiente exterior propício para isso, e é uma crítica que a gente traz do filme que pode e deve ser levado para a vida real, que é a questão que o professor muitas vezes está lutando sozinho. E um ponto é que tá lutando sozinho e uma hora ou outra cansa. Tá? Os professores que a gente falou sobre mesmo, né, que falou com a gente, são professores que cansaram, eles trabalharam, eles tentaram e não conseguiram alcançar o objetivo deles. E isso cansa, isso deixa você para baixo. Isso faz com que você não trabalhe direito e você acabe fazendo exatamente o que a escola do filme acaba fazendo. Sabe? Você começa a seguir como um robô especificamente por um objetivo que a escola quer e é isso. E aí é que chega a pergunta, né?
Até que momento aquela professora vai estar motivada a fazer aquilo? Ela estava com 3 empregos, contando com o da escola, os outros 2 para poder pagar o suporte, os materiais que os alunos precisavam dentro de sala, que a própria escola não fornecia. Então, até que momento aquela professora vai continuar em 3 empregos, vai continuar motivada, sorrindo, para trazer aquela felicidade, aquela esperança para os alunos, sendo que a escola já vai estar desmotivando ela, não dá verbas, não libera as coisas. Então a gente tem que analisar isso, porque o nosso contexto, eu acho que a boa maioria já encontra vários profissionais frustrados, não até só pela questão da escola em si, mas como a sua própria profissão é tão desvalorizada. E a escola, às vezes, ela deixa a situação do professor bem pior, como, por exemplo, um ambiente muito limitador, o professor não pode sair um pouquinho fora da caixa, tem que sempre fazer uma coisa muito metodológica, cumprir BNCC, seguir regras, e limita muito o professor a fazer uma aula mais dinâmica, uma aula que traga o aluno mais para perto. E até mesmo a questão das as próprias palavras da coordenação pedagógica talvez não seja palavras de incentivo ao professor. O meio que o professor está inserido também faz muita importância, porque uma das piores coisas é a gente encontrar professores totalmente desmotivados. Esses professores, eles têm que estar motivados para tentar fazer seu melhor papel. Eu tenho até uma crítica ao filme com isso que vocês falaram sobre essa questão da professora ir lá, comprar livro, trabalhar em 3 empregos para conseguir manter isso. E isso é muito absurdo, assim, né? Porque a gente sabe da nossa realidade, a gente sabe que a gente não é profissionais valorizados. E aí, quando isso é passado para o filme, é lindo, né? É maravilhoso, é como, sabe, é como deveria ser o papel do professor, aquela pessoa que não repete um modelo de distanciamento do ensino, que vai em busca de engajar os alunos com a realidade deles e fazer eles aprenderem assim, mas que na prática é um desafio para a gente também, né? A gente não é heróis, a gente não vai conseguir mudar todo o sistema em 50 minutos de hora-aula, né? É muito complicado. E aí, entrando nesse último ponto aí que tem no slide, né? A prática docente no contexto atual, a gente passa por um desafio muito grande, né, atualmente, porque a gente vê um desmonte na educação gigantesco, principalmente para a gente da área de história, em que, por exemplo, no ensino médio, né, as turmas de primeiro ano só tem uma aula de 50 minutos durante a semana. Então, como é que a gente implanta um ensino crítico, um ensino que realmente tenha a ver com a realidade do aluno, né? Isso é muito complicado para a gente. Então, não é somente um desafio para o estudante estar inserido nesse sistema, mas é um desafio para a gente também. E a gente também não pode colocar tudo nas costas e dizer, vou carregar esse desafio para mim, né? Infelizmente, não é assim. E até mesmo como o Vavi Pacheco Borges diz no livro dela, de O que é História, a gente também encontra uma realidade de que história é considerada no Brasil cansativa, chata, memorização, história das pessoas mortas. Então, como é que a gente vai trabalhar com os alunos? 50 minutos por semana no primeiro ano do ensino médio. Como é que a gente vai tentar desmanchar essa ideia de história que ele já vem trazendo desde o ensino fundamental? Então, já é muito complicado a gente, em 50 minutos, durante uma aula por semana, trazer as coisas importantes que temos que saber de história para a gente criar uma consciência crítica, entender a nossa identidade. Então, isso já é muito difícil. E ainda por cima, a gente tentar destruir essa identidade de que a história é algo chato, cansativo, memorizar e decorar datas, pessoas, coisas velhas. Então, justamente isso é um desafio muito grande no nosso contexto atual. Outro desafio que eu vejo no nosso contexto atual
é o desafio de que a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Tem aluno ali que, por exemplo, aluno do terceiro ano, que passou o primeiro e o segundo ano numa pandemia. Não é fácil você sair ileso disso, você não vai mais conseguir estudar direito, você não vai conseguir focar direito. Foi uma pandemia de 2 anos que acabou com tudo, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Então é difícil para eles também, né? A gente vê, a gente acaba esquecendo, na verdade, que a gente acabou de sair de uma pandemia, né? No estágio mesmo, a gente estava falando sobre assuntos que poderiam ser conversados em um trabalho com os alunos, e a gente simplesmente esqueceu de falar sobre a pandemia, que é algo que afetou bastante tanto os alunos quanto os professores, né, atualmente, né? E pelo menos no meu estágio, eu estava até conversando com os outros estagiários, mas em relação a essa pandemia, a gente viu muito uma evasão da comunidade negra em si, porque a própria comunidade negra era aquela galera que sentava lá no fundão, que estava passando por problemas dentro de casa. E a gente se conta no colégio todo quantas pessoas negras tem dentro de sala de aula. Então, eles foram o primeiro a evasar, não sei direito a palavra, mas foram os primeiros a sair da sala de aula. Realmente, isso evadir, obrigada. Realmente é uma situação que a gente até encontra lá no filme, porque aquela comunidade negra, ela tá lá, mas ela não quer estar lá, é uma comunidade que foi colocada de lado. Então, não sei na realidade dos estágios de vocês, mas o que eu encontrei foi justamente a presença de uma comunidade branca e a negra totalmente deixada de lado. Uma coisa que a gente também acaba deixando de lado é que alguns alunos, eles trabalham, né? No estágio que eu tive no Fundamental 2, não foi nem no ensino médio, foi no Fundamental 2, alguns alunos, eles não queriam estudar, porque para estar lá, eles estariam perdendo o tempo que eles poderiam estar trabalhando para levar comida para dentro de casa. Porque a mãe dele é doente e ele não tem pai e ele precisa levar a comida para lá. Então, tá ali significa que ele está perdendo tempo que ele poderia estar ganhando dinheiro para não deixar sua mãe passando fome. Então, é muita coisa. É muita coisa, né? Eu acho que a gente devia falar um pouquinho também sobre o papel do professor. A gente falou bastante sobre a escola, né? E tal. Tainá queria falar? Mas antes, como o Pedro bem citou, como a pandemia agora, no nosso papel como professores, está dificultando as coisas, porque a gen- eu que lido principalmente no meu trabalho pessoal, sem ser no estágio, com ensino fundamental, dá para ver um alto índice de alunos que não conseguem juntar sílabas. E isso frustra demais até o próprio aluno, que vê todos os seus coleguinhas conseguindo ler uma frase, um texto, e ele não conseguindo. Isso acaba gerando um sentimento ruim que vai crescendo e ele acaba evadindo, porque ele não sente que aquele ali é o seu lugar. E a escola, em vez de ajudar talvez um aluno que precise de uma atenção especial, ou recomendar um reforço, ou uma psicopedagoga, eles só deixam para os professores lidando com isso. Que o professor não é psicólogo, o professor não é pai, não é mãe. O professor não tem dinheiro para poder lidar com isso. E tem que lidar com isso no espaço curtíssimo de 40 minutos. Isso acaba cansando o professor e cansando o próprio aluno. Aí é que está o papel do professor, porque a família acaba colocando a função de educar no professor. É como se o professor fosse pai, mãe, que fosse psicólogo, e então fica toda em cima do professor vários papéis. Mas o que os pais têm que procurar por fora também, eles não procuram. Por exemplo, até quando um aluno tem uma dificuldade, alguma deficiência, o pai às vezes fecha os olhos e diz que está tudo ok, mas ele não procura algum profissional para poder ajudar o aluno. Então, o aluno ele fica sofrendo
vários déficit, e isso prejudica o aluno, ele se sente muito frustrado porque não está conseguindo. Por que aquelas pessoas estão conseguindo e eu não? O que é que tem de errado comigo? Então, às vezes, os pais culpam o professor por uma coisa que ele não tem a culpa, que o pai deveria começar a enxergar a realidade e realmente ele educar o filho, porque educar não é o papel do professor. Procurar ajuda se o filho precisa de ajuda. Então, muitos dos pais, eles querem fechar os olhos para a realidade. É um ponto que eu vejo que existe muito medo em relação a isso, né? Eles preferem acreditar que o filho só tem preguiça, né? Só está com preguiça, porque tem muito medo do filho ser um neurodivergente. Existe muita coisa ainda em cima disso, né? Então, às vezes ele tem uma dificuldade, o professor fala, olha, tem uma dificuldade nisso, talvez ir atrás de um psicólogo seja uma boa ideia, e eles acabam não indo por medo, né? Existe ainda um certo preconceito em relação a neurodivergentes o seu filho acabar sendo um, né? E nem sempre é por maldade, né? Às vezes é só por medo de como a sociedade em si vai tratar seu filho por ele ser diferente. Então, acho que a gente faz as considerações finais agora. A gente abordou um pouquinho sobre o papel da escola, o papel do professor e a nossa realidade atual, no contexto que a gente vive e a realidade de ensinar história, fazendo correlações justamente com o filme que é Escritores da Liberdade. Mas alguém quer concluir alguma coisa? Não, tranquilo. Acho que é isso. Pronto, então agradecemos a participação de todos e quem escutou, muito obrigada.